Ok, então a gente hoje está recebendo a Valéria de Paiva. Valéria é uma amiga de longa data minha, colaboradora em vários trabalhos. Vem trabalhando nessa área, o background dela é em matemática, ela é matemática de carteirinha e trabalha há muitos anos também na área de processamento de linguagem, de inteligência artificial. Trabalhou no Parque da Xerox, um laboratório extremamente conhecido na área, com várias tecnologias que saíram de lá. E depois teve várias outras, trabalhou em startups na Califórnia, depois em grandes empresas. Ou seja, a Valéria tem uma extensa experiência nessa área, me introduziu essa área de linguagem, por isso que é um prazer ter a Valéria aqui. E mais recentemente, Valéria, a gente estava comentando aí, o pessoal deve ter ouvido, a Valéria está como professora visitante na PUC do Rio, quer dizer, essa visita remota, né, hoje em dia, né? Ela continua na Califórnia, mas participando ativamente com atividades lá da PUC, e tem essa startup, que é essa TOPS Institute, que é a startup onde ela está trabalhando. Então, assim, é um prazer ter a Valéria com a gente. Eu acho que vai ser bastante interessante a apresentação dela sobre essa parte toda de semantic parsing, que é um assunto quentíssimo na área de processamento de linguagem natural para quem acompanha. Valéria, é com você aí. Obrigado pela sua atenção e por aceitar o convite. Puxa, muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Eduardo. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Estava funcionando até 2 segundos atrás, né? A gente andou para frente, para trás, Eduardo, e agora não quer mais. Espera aí. Acho que clicou em alguma coisa de edição, porque eu estou vendo aqui uma marcação de edição. Espera aí, vamos sair e entrar de novo, então, peraí. Aqui vai. Então... Mas aqui não vai? Tem sempre uma coisa nova que não funciona, né? É fantástico. A gente tinha verificado... Melhor você parar seu recording aí para ver o que acontece, porque... voltou a funcionar? Não voltou, voltou. Que bom. Então tá. Então, voltando de novo, muito obrigada, Alexandre, pela introdução. E muito obrigada pelo convite para falar para vocês na Fundação. E, como o Alexandre estava explicando, eu estou trabalhando numa stealth startup chamada Topos Institute, em Berkeley. Mas estou visitando a PUC porque com o Alexandre e com outras pessoas eu tenho vários projetos que dizem respeito a processamento de linguagem natural em português. O Eduardo estava me perguntando se era para as pessoas fazerem perguntas no meio, e sim, por favor, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, só perguntar. Essa foto aí é a gente num dos nossos encontros na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, numa workshop que a gente teve chamado Languages and Ontologies. E essa palestra que eu estou tentando fazer hoje, que a gente espera que funcione, que todas as partes do Zoom funcionem bem, foi dada pela primeira vez no Scientific Board Meeting do Instituto de Lógica e Linguagem e Computação da Universidade de Amsterdã, na Holanda, no ano passado. E eu sempre acho bom para essas coisas, assim, principalmente atualmente, com essa coisa assim à distância, da gente começar por umas fotografiazinhas e um pouquinho de histórias pessoais. É outra coisa que os slides estão em inglês, mas eu vou tentar falar em português, e vocês perdoem qualquer pronúncia errada ou snob da vida, tá? Qualquer coisa, depois vocês me contam, mas por enquanto relevem. E eu sou uma pessoa que trabalha com lógica, eu sou uma pessoa que trabalha com semântica, principalmente, e originalmente eu sou uma pessoa que trabalha com teoria de categorias. Foi nisso que eu fiz meu doutorado na Universidade em Cambridge, muitos anos atrás, e a pessoa aí à sua esquerda é o Martin Hyland, que foi o meu orientador na Universidade de Cambridge, no Departamento de Matemática Pura e Matemática Estatística. A segunda pessoa é o Robin Gandy, que foi o orientador do meu orientador
em Oxford. E a terceira pessoa, eu acho que espero que todo mundo reconheça, que todo mundo saiba que ele agora até nota na Inglaterra, que é o Alan Turing, que é o pai da computação. Então, eu tenho essa grande honra de ser tetraneta acadêmica do Alan Turing. E é uma coisa bem especial, na verdade, que eu faço sempre questão de mencionar, porque, na verdade, tanto o Robin quanto o Martin têm muitos alunos, mas o Alan Turing só teve um, que foi o Robin. Então, não existem tantos de nós nessa categoria. E como a gente estava conversando, eu trabalho na indústria. E eu tenho trabalhado na indústria por 20 anos, desde que eu mudei da Inglaterra para cá, para a Califórnia. E eu tento aplicar o meu tipo de matemática, que é a teoria de categorias, de maneiras surpreendentes. O que faz com que teoria de categorias é considerada uma área muito pura da matemática. E então as pessoas às vezes ficam muito surpresas quando se diz que a gente pode usar a teoria de categorias, que é uma área tão pura da matemática, tão pura que às vezes as pessoas chamam de nonsense, abstract nonsense. Falta de sentido, né, abstrato, mas a gente usa em aplicações diretamente. E às vezes isso surpreende muitas pessoas, mas agora a gente está tendo um movimento grande na direção de Applied Category Theories, teoria de categorias aplicada, e eu sou uma das pessoas que está tentando puxar essa história. Então, se quiserem me perguntar mais sobre isso depois, fiquem à vontade. Mas o trabalho com língua é um trabalho que vem, como o Alexandre estava falando, da época que eu trabalhei na Xerox, no Xerox PARC, que vocês podem ver à sua esquerda. A gente tinha um grupo muito grande, porque a Xerox era um monopólio muitos anos atrás, né? Quando se criou essa ideia de que Xerox é um verbo que a gente usa em português, né? Vou xerocar a sua tese para mim. Então, eles tinham um laboratório de pesquisa no Rochester, que era para fazer coisas para a Xerox, e tinha esse laboratório de pesquisa na costa oeste, aqui em Palo Alto, que era para fazer coisas a longo prazo, para pensar o futuro, para inventar o futuro. E esse era o nosso grupo, uma parte do nosso grupo, numa festa para o Danny Bobrel, que foi um dos caras que começou. E eu fiquei na Xerox de 99 até 2008, quase 9 anos. E quando eu saí da Xerox, a gente estava fazendo esse negócio, esse sistema, que vocês podem ver aí à direita, um screenshot, chamado Park Bridge. E esse sistema era um sistema que você podia dar para ele duas sentenças, qualquer duas sentenças que você tivesse na cabeça, e você podia perguntar para ele se a segunda sentença segue-se da primeira sentença ou não. Então, no caso, no exemplo aí, né, o corvo dormiu se um pássaro dormiu. O pássaro dormiu. E a resposta viria sim, todo corvo é um pássaro. Isso estava acontecendo em 2008, muito tempo atrás, né? 12 anos atrás. E aí eu saí da Xerox para tentar minha primeira startup, que era um pessoal fazendo pesquisa, fazendo busca, uma competidora da Google, uma tentativa de competir com a Google, que não foi a lugar nenhum, é claro, como a maior parte das startups. E em 2008, então, a gente tinha um sistema que fazia muita coisa e que rodava relativamente rápido e assim, com sentenças, estou mostrando aí sentenças de 3 palavras, mas assim, você podia dar um parágrafo desse tamanho, assim, que ele fazia alguma coisa, era um sistema robusto. A gente não tinha muita avaliação feita dele, não, mas era bem robusto. Isso, as coisas mudaram muito no processamento de linguagem natural e em AI em geral, em inteligência artificial, IA em geral, nos últimos 12 anos, né? E eu saí para fazer essa startup querendo fazer busca na internet,
E as coisas foram acontecendo de uma forma meio engraçada. E aí, em 2015, teve essa... 2008, as coisas já estavam acontecendo muito mais em termos de data-driven semantics, semânticas baseadas em dados. E o Chris Manning, que é um dos caras maiores aqui de Stanford, do Departamento de Linguística e de Computação de Stanford, estava deixando de ser presidente da Associação de Linguística Computacional em 2015, e ele, então, escreveu last words, como eles chamam. Last words é um pouco de uma brincadeira, né? Porque last words é uma coisa que você diz antes de morrer, mas os presidentes de associações profissionais, que nem a ACL, também falam last words quando deixam de ser presidentes. Então, ele estava escrevendo explicando o que ele estava achando, o que estava acontecendo na área, para que lado que as coisas iam dar, quais seriam as tendências depois de 2015. E aí ele estava dizendo, bom, eu ouvi dizer que a nossa área toda, porque ele chama linguística computacional e NLP, ele considera sinônimos, né? É como um coelhinho nas luzes do big truck, do grande caminhão que é machine learning, só esperando para ser esmagado. E assim, eu acho que, na verdade, isso a situação atual é essa mesmo, de que muitas das coisas que a gente pensava que iam funcionar de uma certa forma, funcionaram de formas diferentes. Mas também é verdade que Geoff Hinton, que é a segunda foto aí, em 2015, também disse que ele ficaria desapontado se em 5 anos a gente não tivesse um sistema que pudesse assistir um vídeo do YouTube e contar uma história sobre o que aconteceu no vídeo. E sinto muito, assim, estamos em outubro já, eu duvido muito que daqui para até dezembro alguma coisa aconteça de que isso passa a ser verdade. A gente não tem nada que possa assistir um vídeo no YouTube e contar uma história. A gente tem GPT-3, né? E isso conta umas histórias muito engraçadas, muito interessantes, mas é muito hype mesmo, é muito propaganda. A gente tem que tomar um certo cuidado de não se deixar engabelar pela propaganda. A gente sabe que as coisas são super interessantes, e isso estou chamando de vento de popa, né? Wind behind our sails, mas e a gente está numa situação muito boa para as pessoas que estão trabalhando com processamento de linguagem natural ou com linguística computacional, estão numa situação muito boa, onde as coisas estão acontecendo muito, tem muito trabalho para ser feito, mas a gente não está com essa bola toda que o Geoff Hinton pensou que a gente estava. Ele, pessoalmente, está com essa bola toda, né, e ganhou o Turing Award em 2018, mas os sistemas como um todo ainda não são tão bons quanto a gente gostaria que eles fossem. Mas aí vocês perguntam, e aí, o que você está falando sobre isso? Quais são os trabalhos que a gente... que trabalhos que a gente está fazendo? O que você quer fazer ainda com essas coisas? E aí eu queria falar dessa história de pontes antigas e novas entre linguagem e lógica. E aí, quando eu saí do Xerox PARC, em 2008, tendo sido uma pessoa que tinha feito muito trabalho já em círculos acadêmicos, né? Eu trabalhei por 6 anos na Universidade de Cambridge e por 3 anos na Universidade de Birmingham. Eu tinha assim, uma certa impressão de que quando você saísse, você levava as suas coisas. E eu descobri, quando saí das Xerox, que tudo que eu tinha ultrapassado os últimos 9 anos tentando fazer, e todas as coisas que eu tinha feito, não mais me pertenciam. Eram todas as propriedades da Xerox. E então eu cheguei à conclusão de que precisava refazer tudo isso open source. E isso foi uma primeira palestra que eu fiz no SRI em Menlo Park, em 2010.
E agora, recentemente, no princípio antes um pouquinho da pandemia, em fevereiro, eu fiz uma outra palestra no mesmo SRI, no mesmo SRI é o Stanford Research Institute, ou era o Stanford Research Institute, dizendo que, na verdade, eu estou bem contente, porque a maior parte das coisas que eu queria liberar e refazer do zero com ferramentas melhores e ferramentas abertas, eu acho que eu consegui fazer. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje, que é esse paper, Bridging the Gap Between Symbolic, Structural and Distributional Meaning Representations, que foi apresentado no ano passado, na primeira workshop de Design Meaning Representations na ACL. Bom, e o que é que essa Graphical Knowledge Representation faz para a gente? Como eu estava falando, a Knowledge Representation, a representação do conhecimento, tem atualmente dois aspectos bastante diversos, né? Uma parte dela tem aspectos chamados aspectos distribucionais, onde a gente pensa nos aspectos conceituais dos significados e pensa muito em similaridade semântica e relação de hiperonímia e hiponímia. E a gente pensa nessas coisas normalmente traduzindo elas para vetores num espaço de significados conceituais, mas também tem a parte que a gente pensa muito mais lógica, que é a parte que tem a ver com conceitos booleanos, que nem conjunção e disjunção e implicação, e principalmente negação. Bom, principalmente negação, modalidades, quantificadores e certos fenômenos mais linguísticos que pessoas que vêm de uma área mais de engenharia às vezes não conhecem, que nem essas ideias de implicativos e factivos e coisas do gênero. E em 2007, teve um pouquinho antes de eu sair lá do parque, teve esse famoso paper do Stephen Clark e o Steve Pullman, os dois Steves, em 2007, dizendo, bom, a gente acha que essas coisas, esses dois lados da linguística computacional precisam ser colocados juntos. A gente precisa dos dois, a gente não pode... As semânticas mais tradicionais tendem a simplesmente relegar as noções mais léxicas a uma parte que não é muito importante. Simplesmente, eles têm até uma piada antiga, né, que o significado da vida é a vida primo, porque você simplesmente transforma a palavra vida no conceito vida e diz que alguém mais vai te contar o que a vida é, mas que isso não é parte da sua semântica mais lógica, mais estrutural, no segundo ponto desse slide, enquanto que a primeira parte só pensa muito nisso e tem uma dificuldade muito grande de lidar com coisas mais lógicas. Por exemplo, negações não funcionam, então todas as dificuldades, daí vem todas as dificuldades que as pessoas têm em usar os vector embeddings, os mergulhos vetoriais, para pensar em coisas em sistemas de saúde, em healthcare, sistema coisas que tentam entender o que está acontecendo em sistemas de saúde, porque nessas coisas é muito importante a negação, é muito importante saber quão certo você está de alguma coisa, quanto você está tentando não falar, mas principalmente a negação, né? Porque normalmente nos sistemas de saúde, de médicos, você espera que as pessoas não tenham as doenças todas que estão sendo discutidas. Então tá, então aí tem um desenho para as pessoas que gostam de desenhos com os estilos de semântica. Do lado esquerdo, a semântica vetorial, onde cachorro e gato, nossos animais domésticos, ficam pertinhos como vetores, e a cobra está bem separadinha, porque não é um animal doméstico.
Isso é o aspecto vetorial da semântica, e no lado direito, uma análise mais tradicional em termos de predicados, né? Esse Shakespeare wrote Macbeth, então a gente vai ter um predicado chamado escrever, write, com o argumento 0 e o argumento 1, e o argumento 0 foi a pessoa que escreveu, e o argumento 1 é o que foi escrito, o livro. E essa tentativa que a gente tem, sempre disputada pelas pessoas de linguística, de transformar os sentidos das frases que a gente diz em coisas de primeira ordem. Então, a nossa tentativa de matematizar a linguagem de uma maneira o mais simples possível. Não é que a gente não saiba que a linguagem pode ser muito mais cheia de nuances e de coisas mais difíceis. A gente sabe, mas a gente quer, pelo menos, garantir a extração das coisas fáceis, da estrutura proposicional das frases, quem está fazendo o quê, para quem, com quem, quando, aonde, de que forma. E então, o nosso trabalho, o trabalho meu com a Catarina Caluli, que está fazendo, que esse é o doutorado dela, e o Dick Crouch, com quem eu trabalhei no parque por muitos anos, e que acontece ser o meu marido também, é que a gente quer fazer uma maneira que a gente acha que é mais esperta de colocar esses dois tipos de semântica juntos, de usar os dois ao mesmo tempo, pegando o melhor de cada um. E claro que nós não somos os únicos a fazer isso, tem milhões de pessoas tentando fazer a mesma coisa, e algumas dessas pessoas que estão tentando fazer essas coisas estão nomeadas aí embaixo. Em particular, o Mark Steedman, de Edimburgo, é uma pessoa que está fazendo isso há muito mais tempo do que eu, porque eu só comecei a fazer essas coisas em 98 e ele já fazia desde a década de 80. E aí, quando qualquer pessoa pensando nessa ideia de que, tá bom, existem esses dois tipos de representação, a gente sabe que cada uma delas tem coisas que elas são boas e coisas que elas são ruins, a gente quer botar as duas juntas de uma certa forma. Bom, algumas pessoas mais de deep learning mesmo não querem botar as duas coisas juntas, eles acham que realmente a parte mais estrutural ou lógica não é necessária, que a gente consegue fazer tudo com os vetores. Não é o meu caso, e eu acho que não é o caso da maior parte das pessoas que trabalham na indústria, porque na indústria você não pode se dar o luxo de ter coisas que saiam totalmente erradas e que você não consiga explicar para os seus usuários ou seus clientes, né? Você precisa ter formas de tirar o pior do seu sistema. E aí, quer dizer, se a sua Alexa em casa resolve não entender o que você está falando e resolve de botar música que você não quer, ou resolve de contar news, contar notícias de onde você não quer, nada acontece, né? Se o seu Google Maps te manda para o lugar errado, bom, é chato, a gente fica com raiva, mas não é normalmente uma coisa que te mate. Enquanto que se você tiver uma coisa, se o seu raio-x estiver errado de uma forma muito sem sorte, você pode acabar morrendo por motivos, por se sistemas de deep learning sem controle fossem usados, o que eles não são. Então, não a indústria como um todo está querendo usar muito os deep learnings, porque todo mundo vê que eles estão fazendo muita coisa boa, mas tem vários problemas de preocupação de não causar danos para as pessoas. Mas qualquer pessoa que estiver partindo do outro lado, partindo dessa ideia de que você quer colocar as duas coisas juntas e querer o melhor dos dois mundos, vai pensar que a gente tem 3 maneiras de fazer isso. A primeira coisa que você pode fazer é colocar aspectos linguísticos dentro das distribuições, das representações distribucionais. Você pode colocar aspectos distribucionais nas suas representações simbólicas,
ou você pode tentar botar um no outro e o outro no um e tentar ver qual é a maneira melhor de fazer essa conta de chegar. E eu acho que é isso que todo mundo está tentando fazer, a versão dessa terceira coisa. Mas muitas pessoas também fizeram, tanto a parte de colocar aspectos linguísticos nas representações distribucionais, quanto injetar os aspectos distribucionais nas coisas simbólicas. As pessoas que eu estava falando antes, principalmente o pessoal do grupo do Mooney em Texas, que é Mooney, Arkin, Betelgeuse, eles fazem muito isso de pensar em colocar aspectos distribucionais nas representações simbólicas e pensar em representações simbólicas que sejam mais probabilísticas. E essa é uma das áreas mais desenvolvidas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a nossa versão, que é essa representação de conhecimento gráfica, e ela pega muita coisa emprestada da arquitetura linguística de LFG. Para quem não sabe, LFG é Lexical Functional Grammar, que vem dos anos 70 e que foi desenvolvida em grande parte no parque, desde os anos 70 até 2012, mais ou menos, quando eles fecharam o grupo. Ela pega muito emprestado do que eu estava falando antes, daquele sistema no qual eu trabalhei na parte lógica, que é o sistema Bridge, ponte. E, em particular, do Bridge, ela pega essa ideia de que a gente precisa de ter conceitos que nem em lógica descritivas, mas também precisa ter contextos no sentido do John McCarthy, um dos pais da inteligência artificial. Mas a maneira que a gente está fazendo agora é muito mais geral do que a gente estava fazendo em 2008. A coisa mais importante dessa maneira geral da gente agora é que a gente tem várias camadas de significado, com vários grafos que são subgrafos dos grafos que a linguagem dá para a gente, e esses vão permitir a gente ter várias lógicas diferentes e representações diferentes nas diferentes camadas. Uma das grandes vantagens disso é que você não precisa, se você for um engenheiro simplesmente preocupado com as entidades nomeadas, você não precisa ficar pensando o que está acontecendo com a semântica de factivos ou de modalidades, uma coisa dessa. Sua preocupação é só com as entidades nomeadas, você só olha para a camada que tem a ver com os conceitos. Você pode melhorar os seus conceitos. Se você é mais interessado na parte de linguística mesmo, você pode ficar pensando mais na gramática, como é que você pode fazer para melhorar a gramática, porque tudo aqui depende um tanto do que a sua gramática fala inicialmente. Então, se a gente errar muito na gramática no início, as coisas ficam erradas no final. Então, você pode simplesmente só olhar para a sua parte. E isso é muito importante, porque as pessoas tendem a olhar e falar, se uma pessoa que não conhece esse sistema precisa ver todos os seus grafos ao mesmo tempo, a pessoa fica meio de saco cheio e não quer pensar mais nesse sistema. Como eu estava dizendo há poucos minutos atrás, a coisa mais importante disso é que tudo isso é produzido por um parser semântico escrito em Java, que está totalmente distribuído nesse endereço aí embaixo no GitHub, e que todo mundo pode download e fazer o que quiser com ele, porque é a licença Apache, ou MIT, não lembro mais, mas todo mundo pode brincar tudo que quiser. E no momento, isso é o trabalho, como eu estava falando, de doutorado da Catarina, então a gente está meramente recomeçando, né? Fazendo tudo de novo, mas então, no momento a gente tem 6 subgrafos e a parte onde a gente tem feito a maior, focado mais nos nossos esforços, foi na parte de inferência em linguagem natural, que as pessoas em inglês chamam de NLI.
E a melhor coisa para quem, assim, se você quiser fazer alguma coisa com isso, é download e olhar e tentar brincar com isso. Mas eu vou me dar o trabalho de contar para vocês o que acontece nos 6 grafos. Na verdade, eu vou só contar dos 5, porque o último, que tem a ver com essa coisa bem importante de resolução de correferências, né? Aquela história a primeira frase diz uma coisa do tipo o Alexandre chegou na FGV cantando. Não, chegou na FGV, ele estava cantando, então o ele tem que lembrar que o ele se refere ao Alexandre, porque as duas frases estão uma após a outra. Essa coisa que é chamada de correferência, né? Anáfora, é uma das partes da anáfora. Isso é o 6º grafo, mas eu não vou me dar o trabalho de explicar muito. A gente só tem, como eles chamam, um stub, um princípio de coisa nesse sentido. Então tá, então como é que funciona esse negócio de verdade? Vamos olhar para a matemática, porque isso afinal é uma palestra para EMAP, né? Então a matemática aplicada aqui diz pra gente que a gente vai ter que fazer um grafo de dependências, e isso é uma coisa que está super na moda, tá todo mundo fazendo grafos de dependência para entender sentenças. Isso é um projeto super grande que começou em 2000 não me lembro no momento, mas chamado Universal Dependencies. Isso é uma parceria de Stanford com Google. Então, é uma coisa super grande que, na verdade, no momento, é o standard de fato das possibilidades de análise sintática de sentenças. Algumas pessoas não gostam muito disso, às vezes a gente fica chateado deles terem chegado e levado a bola, mas é o que acontece, é que eles têm uma grande quantidade de dados e tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando nisso. Então, no momento, eles têm mais de 90 línguas humanas faladas, e às vezes algumas até inventadas, que nem Klingon. Eles têm bancos de dados para essas coisas. Pois você está rindo, né? Mas tem. E tem coisas assim antigas também, tem latim antigo, tem grego antigo e grego moderno. Existem. Obrigada, Alexandre. 2013 começou o Universal Dependencies. No momento tem mais de 90 línguas, mas para vocês terem uma ideia, existem mais de 7.000 línguas no mundo atualmente. A maior parte delas perigosamente perto de estarem extintas. Então, 90 em 7.000, não estamos indo muito bem, mas estamos fazendo o melhor que podemos. E então a gente usa esse sistema deles de Universal Dependencies e cria esse primeiro grafo que simplesmente faz análise sintática da sentença. E aí usa essas coisas mais ou menos de gramática tradicional que são semelhantes em muitas linguagens. Então, nesse caso aí a gente tem a sentença: o John pode prevenir a briga. E aí o John é o sujeito da sentença, né? Ele podia preveniu a briga, seria se ele tivesse conseguido, mas a gente está falando de uma coisa modal que ele pode prevenir. E aí está a briga, né? E o auxiliar, o modal é o might. Isso é um produto do jeito. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, que as primeiras coisas são de 2018, a gente estava usando o Stanford Core NLP, né? Que agora eu gostaria muito de tentar passar para Stanza, porque Stanza usa esses 90 tree banks das linguagens todas, então o Stanford Core NLP não fala português, mas o Stanza fala. E a outra coisa que a gente usa nesse primeiro grafo são essas chamadas Stanford Enhanced Universal Dependencies. Isso são essas dependências de dizer que alguém é o sujeito, alguém é o objeto, e alguém é aonde a coisa acontece, e alguém é um complemento do verbo. Essas coisas todas tendem a ser mais ou menos universais, é por isso que eles chamam de universal. Mas certas explicações das línguas são diferentes, e aí
o Stanford fez a versão para inglês e chamou isso de Enhanced++. E até hoje, isso aconteceu em 2018, eu acho, agora. Mas, não, 2016, desculpe, né? Essa aí eu tenho certeza. Em 2016, que foi o Schuster e Manning. Eles fizeram isso em 2016, mas as dependências mais profundas ou dependências mais cuidadosas, ou melhores, mais perfeitas, só existem para algumas línguas e, por enquanto, não existem para o português. Mas, de qualquer forma, o que a gente fez para inglês, o que eu estou contando para vocês, foi o que a gente fez para inglês, né? Por isso que eu também coloquei no meu título, na versão nova, tem For Portuguese em parênteses, porque a gente não sabe se a gente consegue fazer isso mesmo para português. Eu vou ter que pedir para o Eduardo mexer a cabeça dele de vez em quando, ou para cima ou para baixo, para saber que está funcionando. Mas tá bom, obrigada, Eduardo. Valeu. Valeu mesmo. Então, esse é o primeiro grafo. O segundo grafo é o grafo de conceitos, porque a gente precisa saber o que é que a gente está seguindo, o que a gente pensa que é prevenir, o que a gente acha que é briga, ou fight, ou luta, e quem é que são os Johns da vida, né? Esse é um dos grafos centrais do nosso sistema, que se chama de GQR, e é sobre o conteúdo proposicional da sentença, né? O que está sendo falado na sentença. Mas os nós aqui representam conceitos e não indivíduos. Então, não tem a gente não está fazendo nenhuma asserção sobre a existência desses caras. Então, por exemplo, no caso de o John, se eu tivesse falado da sentença John prevented the fight, não teve briga, né? Porque ele conseguiu parar as pessoas, falhou aqui, mas ele conseguiu parar a briga, então não teve briga, então você não deve fazer uma representação em termos de existe uma briga, existe um John e existe um predicado de prevenir, que John preveniu a briga. Então, esse grafo aqui não tem nenhum claim sobre a existência ou não desses conceitos. Ele é incompleto, mas acurado. Tem um outro grafo aqui que não me interessa muito, que é sobre as propriedades gramaticais. E aí a gente vai dizer coisas do tipo o tempo de verbo não é progressivo e John é um nome próprio e é singular e tal, coisas desse tipo. E esse senta em cima dos grafos anteriores, mas e vai ser importante. Uma das coisas que a gente acha importante é que você poder melhorar a sua representação quando as coisas acontecerem, e aí poder falar de qualidade das coisas, fazer uma teoria de quantificadores mais complicada para poder falar de coisas tipo quantificadores gerados, essas coisas, assim, para quem sabe dessas coisas. Tudo isso é bem importante, mas você não precisa, se você não gostar muito disso, você não precisa olhar para esse aí, que é o terceiro grafo. Na verdade, a gente acha que essa nossa versão está muito vagabundinha ainda, porque está sendo só baseada na nossa análise morfológica das etiquetas de análise sintática da coisa, de dizer que alguma coisa é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, esse tipo de coisa. Agora vem um grafo que é muito mais importante para mim pessoalmente, que é o chamado subgrafo léxico. Esse também senta em cima do grafo de conceitos, mas no momento a gente usa os significados de WordNet, coordenados com a probabilidade que a gente no momento também usa um algoritmo aberto chamado Jigsaw, que também não é assim top of the pops, meio do caminho, né? Mas funciona para você mostrar que o sistema pode ser todo colocado, as caixinhas podem ser todas colocadas juntas, e você pode
melhorar cada uma dessas caixinhas. Então, você pode melhorar o WordNet, e o Alexandre está fazendo isso num grupo internacional de pessoas que estão tentando fazer uma versão mais moderna do WordNet, que parou em 2014 ou 2012, alguma coisa assim. Então, eles estão fazendo uma versão que esteja no GitHub, que seja validada por várias outras pessoas e tal, que seja mais universal, porque fale para outras línguas, não seja só para inglês. Então, existe um projeto lá. Então, a uma certa altura, quando o projeto deles ficar bem estabelecido e a gente tiver mais competência no nosso, a gente pode ligar ao deles também, mas no momento ele liga ao WordNet antigo. E, de uma forma semelhante, no momento, ele liga a uma ontologia chamada Sumo, que é uma ontologia de conceitos do mundo inteiro, desde ar, água, fogo, essas coisas todas, até números, funções, parará, mas que é bastante grande comparada com as outras ontologias criadas manualmente, mas que é pequena comparada com as coisas que existem atualmente, que são criadas automaticamente, mas que a gente não tem tanta certeza. Então, uma das coisas que precisamos fazer é justamente pensar em como é que faz para aumentar esses conceitos do Sumo, e estou sugerindo que talvez o Wikidata seja a versão. Mas esse gráfico Lexo da gente aqui nos dá hiponímos, hipernímos, antônimos, sinônimos e mais algumas coisas, mas que a gente pode discutir daqui a pouquinho. Agora eu chego ao segundo grafo maior, mais importante do nosso projeto. Eu falei que tinha 6, que eu não ia falar do sexto, porque a coisa de correferência fica muito complicado. Então, estamos 5, e a gente falou de 4, eu acho. Esse é o quinto. Que é essa parte aqui que liga na lógica, na coisa mais estrutural, porque é aqui que a gente faz as nossas asserções existenciais sobre os conceitos. E a gente vai pensar nisso como... nesse lugar aqui que os conceitos começam a ser importantes e que a gente aprendeu umas coisinhas com o John McCarthy, que sempre disse essa história de que para a inteligência artificial funcionar, você precisa saber que coisas são válidas em que contextos. Porque o exemplo dele favorito, que eu ouvi ele falar muitas vezes, foi essa história de que as condições normais de pressão e temperatura na Terra e em Saturno são totalmente diferentes. Se você assumir que as da Terra são as que valem para tudo quanto é lugar, o seu sistema de navegação não vai funcionar de jeito nenhum. Então, no caso da gente, a gente pensa que outras coisas menos ligadas a viagens interplanetárias também têm esse mesmo tipo de propriedade. A gente acha que coisas do tipo negação e disjunção e implicação são coisas onde você pode querer usar lógicas diferentes, você pode ser mais interessado em lógicas não monotônicas, porque você acha que é bem importante que o seu banco de dados saiba lidar com inconsistências. Você pode estar muito mais interessado em os chamados implicativos e factivos, que são coisas do tipo o João sabe que a Maria chegou. Então, se a gente acredita que saber significa que você só pode saber coisas que realmente aconteceram, daí você pode concluir que Maria chegou, porque se ele João sabe isso, é porque aconteceu. Isso depende, é claro, da sua teoria cognitiva de que as pessoas sabem ou não, as coisas que acham que sabem, blá, blá, blá. Mas se o João acha que a Maria chegou ou acredita que a Maria chegou, você pode dizer, olha, então não acredita nessa parte do que está escrito aqui não, porque ele não tem certeza, ele simplesmente tem um belief, uma crença de que ela chegou. E isso é bem importante, de novo, particularmente nessa história de doenças e das coisas que você sabe, as coisas que você meramente conjectura, e quando você tem probabilidades das coisas serem sabidas ou não. Então, é
nessa área aqui, nesse grafo aqui, que a gente pensa, que a gente faz essas coisas de sistemas lógicos e a gente tenta ser um pouquinho mais genérico, e a gente então tem essa noção de as coisas serem verídicas, antiverídicas e averídicas, significando que verídica eu acho que é verdade, antiverídica eu acho que não é verdade, que é falso, e averídico eu não sei se é ou se não é, e alguém mais vai ter que pensar sobre isso. É simplesmente unknown, não sabido. Isso aqui eu não vou falar muito, não, é só para dizer que tem uma forma de pensar nisso mais formal, chamando esses grafos de grafos nomeados, mas vocês podem ler depois no paper, não vale a pena. Mas a ideia, então, é de que esse sistema de representação, a gente bota essas coisas todas juntas, mas não todas juntas mesmo. Porque, como eu disse, você pode olhar simplesmente para o gráfico que te interessa. Você não precisa pensar nas outras coisas todas. Isso significa que eu não preciso mais escrever as coisas usando... Eu falei que a gente está pegando emprestado do John McCarthy essa ideia de contextos serem muito importantes. A minha versão anterior, eu pegava não só a ideia de que contextos eram importantes, mas também a maneira como ele estava formalizando a noção de contexto, que é uma forma de usar com fórmulas do tipo é verdade no contexto ser que uma coisa valha ou não. E agora, então, não preciso mais usar essa forma, esse tipo de lógica. Eu posso, como eu estava dizendo, porque as minhas camadas são todas independentes, eu posso usar tipos diferentes de lógica em cada camada. E aí, se eu acho, por exemplo, que a minha gramática é muito mais garantida do que a minha representação do conhecimento, lá eu posso usar simplesmente first order logic, lógica de primeira ordem, sem nenhum problema. E isso também nos dá muitas oportunidades para expandir o tipo de fenômeno que a gente consegue lidar com. Por exemplo, a gente pode querer colocar expressões temporais, a gente pode querer falar de tipos diferentes de condicionais, coisas do tipo uma coisa tem que ser verdade versus uma coisa pode ser verdade, as coisas deônticas, as coisas que são lei versus as coisas que acontecem de verdade. A gente pode falar de coisas tipo discurso, as coisas que a gente deriva porque uma frase está depois da outra e coisas que não são. E pode falar de diálogos, essas coisas todas. E aí você pode virar e falar, Valéria, você falou esse tempo todo sobre coisas simbólicas, onde é que entra aí a sua semântica distribucional? E aí eu queria dizer que a gente tem duas maneiras de pensar na semântica distribucional entrando nessa história. A primeira pode ser uma coisa mais ou menos mais fácil, que é pensar simplesmente que em vez de usar o WordNet e Sumo, como eu estou usando ali, eu posso usar os BERT embeddings contextualizados, e aí isso me dá uma chance grande, e na verdade funciona para a gente, pensar em exemplos do tipo a dog is catching a black frisbee, um cachorro está agarrando um frisbee preto. Ser a mesma coisa, ou ser o entail, implicar que o cachorro está mordendo o frisbee preto. Então, se você parar para pensar sobre isso como lógica pura, agarrar não é a mesma coisa que morder, né? Agarrar é muito mais amplo do que morder. Você pode agarrar de várias formas, mas de ser um cachorro agarrando um frisbee, morder funciona super bem. Você pode dizer que essas duas coisas são relacionadas por similaridade do jeito que a gente quer. Quer dizer, e a coisa mais importante que eu quero mostrar para vocês um pouquinho é os experimentos que a gente fez para mostrar que isso funciona. Não a versão usando BERT embeddings, mas para certos datasets, para certos corpos de perguntas especiais. Então, aqui eu estava tentando lembrar vocês o que a gente vai pensar nessa tarefa de inferência em linguagem natural.
que você tem então que encontrar uma relação que seja implicação, contradição ou neutralidade entre duas sentenças. E aí tem 3 exemplinhos, né? Por exemplo, se tiver essa sentença for um homem e uma mulher estão andando juntos através do bosque, ou um homem e uma mulher estão andando através de uma área com árvores. Essas 2 coisas, wooded area e through the woods, deviam ser a mesma coisa na cabeça da gente. Se a gente disser que ninguém tá tocando a guitarra, ou que um homem está tocando a guitarra, isso deviam ser claramente uma contradição. Não tem jeito dessas 2 coisas serem verdades ao mesmo tempo, se só for o mesmo homem, só tem um homem na discussão. E uma coisa neutra, tipo uma menina está dançando e a menina está numa perna só. Pode ser que ficar numa perna só seja parte do dançar, mas não precisa ser. Então, essas 2 coisas são consistentes, mas não são nenhum tipo de relação entre elas. E aí o que a gente faz é pegar essas sentenças e processar cada uma delas com esse sistema que eu estava descrevendo antes, que é o GQR. E aí a gente faz uns certos truquezinhos, porque você simplesmente, em vez de pensar na representação lógica que eu estava tentando contar para vocês, que eu acho muito bonitinha, a representação lógica custa, né? É grande, você tem que manipular muitas coisas. Então, você pode simplesmente fazer uma versão shallow, uma versão superficial da representação lógica, simplesmente nomeando os contextos e pensando que cada conceito tem que estar num contexto, e essa representação, então, agora vai te dar uma versão de se aquele conceito está sendo verídico, antiverídico ou averídico, e é só isso que você está pensando sobre essa representação. Então, você não está fazendo lógica de verdade, assim, você está sendo um menino malvado, um menino meio bandidinho, né? Não está trabalhando tanto quanto devia trabalhar, mas está fazendo isso muito mais rápido. E pode fazer muito mais dessas coisas, né? E aí, ou uma menina também, né? Mas um sistema está sendo shallow, está sendo superficial, mas funciona. E aí a gente fez então, o nosso truque aí é que a gente passou a composicionalidade difícil de provar para essa noção de contexto, enquanto que a estrutura de argumentos e predicados básica pode ser descoberta em qualquer dos sistemas de machine learning que você queira brincar com. A gente fez em 3 sistemas, no BERT, no XLNet e no sistema do Facebook, eu acho. Está escrito ali daqui a pouco. Não, do Infercent, do Cono. Mas para mostrar que essas coisas funcionam em sistemas de vetores diferentes e de machine learning, arquiteturas de machine learning diferentes. E aí a gente usou um corpus criado nesse trabalho das Gupta e uma porção de outras pessoas, incluindo Noah Goodman, de 2018, onde eles estavam mostrando, porque isso é uma coisa bem importante que as pessoas precisam saber, é que muitas pessoas andaram falando que com os novos vetores, que são cada vez muito melhores mesmo, a gente consegue ser melhor do que humanos. Isso é uma bobagem. É uma bobagem grande, precisa ser debunked, precisa descartar. Porque o que acontece é que assim, a gente tem datasets específicos, e nesses datasets específicos as pessoas têm um certo nível de satisfadibilidade, enquanto os sistemas têm outro, e os sistemas, porque eles estão aprendendo só naquele dataset, conseguem fazer essas coisas. Mas os sistemas em geral são muito ruins quando você tenta passar eles de um sistema para outro sistema. Desculpe, de um dataset para outro dataset, que é a chamada generalização. Tem mais ou menos 10 papers que eu contei recentemente, mostrando que esses datasets todos têm vieses meio complicados. E aí um desses papers é esse das Gupta, então, mostrando que
o classifier, o classifier do InfoSend, que era um dos melhores em 2017, estava conseguindo tanto, mais de 90%, e uma das pessoas que estavam falando que era acima da coisa que os humanos fazem, quando você manipula o dataset para retirar o viés, a coisa cai completamente e vira para 50% de acurácia, que é mais ou menos chance, né? Mais ou menos nada. Então, a gente pegou 2 pedaços do conjunto das Gupta, que nos deu 4.800 pares, e aí o exemplo, o que eles fizeram com esses exemplos deles porque construir esses data, desculpa, eu não sei mesmo como a gente fala dataset, mas para construir esses sistemas, vou ver que o Alexandre vai me contar aqui daqui a 2 minutos, para construir esses sistemas é muito complicado, porque você tem que fazer centenas de milhares, né? Então, as pessoas conseguem fazer, às vezes, pequenos. No caso, a gente está fazendo só para... Eles só fizeram 4.800, e desse tipo, assim, onde você usa técnicas para poder repetir a coisa muitas vezes. Então, esse sistema do Dasgupta simplesmente constrói conjunções de uma sentença positiva e uma negativa, e a outra sentença contém um dos conjuntos, das conjunções. Só um exemplo aí. O menino sorri, o menino faz careta com raiva e a menina não faz careta com raiva. Mas aí agora, em vez de ser o menino faz careta com raiva, a gente agora faz o menino não ter careta com raiva. Então, a negação que estava na menina passou para o menino, e aí os sistemas que estão funcionando tão bem, que as pessoas estavam falando que eram melhores que seres humanos, caem de 97% para 53,8%, que é quase... E a gente, porque a gente tem a parte mais simbólica, né, com aquele truquezinho de não fazer a conta toda, de fazer só a conta que precisa ser feita, mas mantendo os antiverídicos da vida, a gente consegue, é claro, assim, se a gente fosse bom mesmo de conta, a gente conseguiria 100%, porque essa coisa é muito fácil, né? A frase é exatamente a mesma, e um tem uma negação, o outro não tem uma negação, você só tem que saber onde é que está a negação para fazer a conta. Mas a gente faz a coisa de verdade, né? A gente está lendo a frase e tal, então tem sempre certos erros que aparecem, então a gente tem 99,5% de acurácia nesses testes. E quando a gente faz a análise de erros, a gente vê que... gente, já está passando a hora. 1 minuto, de acordo com o meu... A gente, quando faz a análise de erro, a gente vê que tem... que todas as vezes que o Parsons de Stanford falha, e ele falha muitas vezes, a gente ganha um gráfico conceitual que pode estar errado, e ganha um gráfico contextual que pode estar errado. Mas... porque a gente está usando os nossos sistemas de machine learning, muitas vezes a gente recupera o erro. Porque mesmo que o grafo não esteja correto, ele está mais correto do que se você estivesse fazendo uma coisa meramente lógica ou simbólica. Porque na coisa lógica ou simbólica, quando você erra, você perde tudo. Enquanto que aqui... você não perde tudo, você continua tendo essa coisa de quão semelhantes as coisas são. Então, como eu disse, você pode até continuar ganhando, fazendo coisas, mesmo quando você errou um pouquinho o seu parsing. E aí, estamos chegando ao fim, faltam 3, porque o que eu queria falar um pouquinho agora seriam essas que são as lições que a gente aprendeu, que eu acho que é verdade que a divisão do trabalho semântico entre simbólico, estrutural e distribucional é importante. O Graphical Knowledge Representation faz essa coisa do jeito que a gente acha que é importante. Tem uma separação estrita entre
conceitual entre as camadas conceituais e contextuais, e sabe bem onde você quer fazer o quê. É um projeto, tem uma proposta concreta para embutir distribucionalidade na parte mais simbólica. E a gente precisa, é claro, mostrar que essa coisa funciona em mais do que um exemplinho onde as coisas são muito específicas, muito especiais, foram criadas para mostrar o viés dos outros datasets. A gente precisa mostrar isso mais em geral. Mas isso é o que está acontecendo em inglês, né? E eu tentei falar um pouquinho já do que acontece em português. Então, esse aí é o Sebastian Schuster, que terminou o doutorado dele esse ano, na verdade, ano passado, mas defendeu esse ano. E foi ele que começou a fazer essa história de Enhanced Dependence para o inglês em 2016. A gente, como eu estava falando, só tem dependências básicas para o português, e Alexandre e eu somos parte do projeto que fez elas em 2017, mas a gente andou parando um pouco com esse projeto e a gente precisa retomá-lo. Porque sem essas dependências mais especiais, a gente não consegue fazer o tipo de raciocínio que eu estava tentando mostrar para vocês nos slides passados. E também tem uma outra proposta atualmente do Dan Zeman e da Kara Dragonova de Universal Dependencies profundas, que eles lançaram em 2019 e que tenta fazer para um grupo maior, mas também não tem para português ainda, tem uma tentativa. Algumas pessoas no Brasil, que nem a Cláudia Freitas da PUC, estão trabalhando nisso. Ela tem um projeto chamado Construção de Datasets ela também fala datasets, para o processamento de linguagem natural da língua portuguesa. E eles fizeram mais de 12.000 correções manuais ao BOSC que a gente tem, que a gente fez junto, Cláudia, Alexandre, eu, Edward Bacon, outras pessoas. E aí mostrando algumas particularidades da nossa língua, que nem sujeitos ocultos, as dificuldades todas que a gente tem com particípios, vários problemas de expressões verbais. Tudo isso precisa ser feito. E aí, finalmente, eu chego nas minhas conclusões mesmo, que se as pessoas quiserem saber como é que faz para fazer essa coisa funcionar cada vez melhor para representações em inglês, eles devem conversar com a Catarina, que está terminando de escrever a tese dela, então vai estar mais disponível daqui a algumas semanas. O código para GKR e JKR, Valéria, GKR e uma demonstração, e uma demo onde você pode brincar com sentenças que venham à sua cabeça. Então, nesse lugar aí, é divertido brincar com as coisas para ver o que acontece. Uma das coisas que eu quero reclamar dela é que quando o sistema, porque é baseado no WordNet, não tem um certo conceito, por exemplo, ele não sabe nada sobre frevo, por exemplo. Aliás, não sabe nada sobre nenhuma palavra em português, mas também não sabe, mesmo em inglês, uma expressão do tipo, a expressão shirtless, sem camisa, eles não têm, não faz parte do WordNet. Então, quando isso acontece, o sistema não mostra uma cor diferente, uma coisa assim, só mostra 0,00000, mas é da mesma cor. Então, você não percebe que não está funcionando, que está faltando informação. Então, tem várias coisinhas pequenas para serem feitas nesse sistema para fazerem ele ficar melhor. Então, o mais importante mesmo dessa palestra, a razão pela qual fiquei tão contente que o Eduardo e Alexandre me cuidaram para fazer a palestra, é porque a gente tem que ajudar a construir a versão em português dessas representações. E precisa de muita gente, porque precisa de gente da linguística, precisa de gente da machine learning, precisa de gente que saiba fazer a parte mais de construção de ontologia, que precisa de gente que gosta de fazer a parte de alinhamento de sentenças, porque vocês devem ter percebido que todas essas coisas acontecem quando a gente alinha as duas sentenças e mostra que pedaço que é a mesma coisa, que pedaço que é diferente. E para
para acabar numa coisa boa, eu quero contar a grande notícia de ontem, que os 2 papers mais novos, o que mostra o código para fazer esse NLI em inglês e um que mostra um sistema de visualização dessas representações, onde você, de novo, pode trocar seu machine learning, você pode pedir, só pode pedir 3 por enquanto, mas se Deus quiser, outras pessoas vão botar outros sistemas de machine learning lá. Isso também está saindo, vai aparecer no Coling em novembro, daqui a pouco, e o código também vai estar disponível no GitHub super rápido. E com isso, eu paro de falar, desculpe ter passado 3 minutos. Não, 6 minutos, desculpe. Obrigada. Obrigado, Valéria. Não sei se o Eduardo prefere conduzir a sessão de perguntas e respostas ou se... Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, porque eu não sei se eu tenho como ver. Acho que alguém... Eu não vejo nada no chat, então Eduardo, como é que você costuma fazer? A gente abre, o pessoal falar? Quem quiser... assim, bom, primeiro, se alguém tem alguma pergunta, eu falo que eu pensei em perguntar durante a apresentação, mas eu achei tão boa a apresentação que eu prefiro não interromper. Eu realmente gostei, eu achei ela muito fluida. E aí, às vezes, se interrompe, pode quebrar a fluidez. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém quer perguntar alguma coisa para a Valéria? É só abrir o microfone. Eu tenho uma pergunta provocativa. Manda ver. Enfim, como a Valéria falou, boa parte dessas coisas todas que direto e indiretamente estão sendo usadas, algumas dessas coisas a gente já vem trabalhando há muito tempo. E eu, como professor da EMAP, uma dificuldade, não diria dificuldade, mas um desafio sempre muito grande é envolver os alunos que entram numa escola de matemática aplicada nesses trabalhos de processamento de linguagem, né? Como é que a gente vende isso na escola de matemática? É fácil. É fácil, Alexandre. É porque você tem que... Assim, os meninos estão ficando cada vez melhores em pensar nos tipos de machine learning como maneiras de fazer álgebra linear. Eu acredito que os seus alunos todos aprendam álgebra linear facilmente, né? Uma das primeiras coisas que eles aprendem. A questão que eu tenho para todo mundo, e eu acho que, quer dizer, eu devia ter feito uma coisa maior sobre isso, é que todo mundo acha que machine learning está funcionando super bem. Todo mundo concorda. O fato de que a gente não tem explicações para por que está funcionando tão bem, por que funciona tão bem, isso devia ser um motivo maior para deixar todos os nossos alunos querendo resolver isso. Assim, como é que backpropagation influencia nessa arquitetura? Como é que por que não influencia nessa arquitetura? Quais são os modelos que a gente tem para fazer inteligência artificial ser explainable, né, como eles dizem, explicável e explicada. Uma das coisas que eu acho assim que a primeira vez que eu apresentei esse negócio para o Nat Shankar, ele virou para mim e falou: tá bom, Valéria, tá certo, você tem toda a razão. Essas coisas, assim, eu estava fazendo aquela palestra mais em termos de muitas vezes os sistemas produzem explicações que não fazem sentido para uma pessoa, né? Você pega a pessoa e, assim, pega o resultado da coisa e fala: mas peraí, como é que pode isso? Por que o sistema está dizendo que isso deriva daquilo quando eu não vejo nenhuma ligação entre essas coisas? E aí a explicação é que algumas vezes isso tem a ver com má anotação dos datasets, né? Os datasets não são suficientes, então esse tipo de coisa. Mas algumas vezes é simplesmente que a matemática da arquitetura não está casando direito com a sua proposta de usar aquela arquitetura. Então, essa coisa de... se a gente... Eu acho assim que o meu problema maior não é interessar as pessoas de matemática
em fazerem coisas com machine learning. Eu acho que, na verdade, tem muita gente super interessada nisso, porque todo mundo também sabe que é uma garantia de emprego, né? Os empregos existem assim, a dar com pau, tá? Você não consegue empregar todas as pessoas que você precisa. Mas, então, tem esse lado que as pessoas sabem que é uma maneira de ganhar dinheiro fácil, mas tem esse lado super interessante de como é que você faz, como é que você usa a matemática que a gente conhece para explicar como essas coisas funcionam. Eu acrescentaria, obviamente, a questão dos volumes de dados, né? É outro problemão atual, né? O pessoal, os sistemas atuais precisam de muito dado, e a gente sabe que o ser humano não precisa de tanto dado para aprender, então o desafio também maior é a questão de como é que eu faço os mesmos raciocínios com menos dados, né? São as duas grandes questões que a indústria está correndo atrás, né? Sem dúvida. Legal. Mas eu acho assim, que a coisa mais interessante é essa história de que muitas vezes as pessoas que gostam de fazer machine learning se desencantam com a parte mais lógica demais. E é isso que eu estou falando, que a gente precisa mostrar para eles, que as duas coisas podem ser colocadas juntas de várias maneiras diferentes. Não precisa ser da minha maneira. Tem milhares de outras maneiras. E, assim, se as pessoas estivessem todas pensando nisso, ou uma grande parte pensando nisso, a gente teria muito mais possibilidade de escolha, né? entre frameworks, entre sistemas mesmo de coisa. Legal. Eu, pessoalmente, estou pensando um tanto, não sei se você viu no Lógicos em Quarentena, tentando usar a teoria de categorias para explicar certos modos de machine learning, para explicar por que backpropagation funciona do jeito que funciona. Mas isso é outra história para um outro dia, depois que a matemática tiver sido feita. Minha matemática, nesse caso, não está feita, é só uma intuição. Mas, assim, uma intuição do tipo de... Só para dizer que, na verdade, tem tantos outros problemas que a gente podia estar pensando, sabe? Se as pessoas não ficassem com essa mania maluca de dizer os dados contam tudo para a gente, não precisa pensar. E isso é que me incomoda, essa história de machine learning como religião, como coisa que você simplesmente... as pessoas, como se diz, cozinham os dados e depois esquecem que foram elas mesmas que cozinharam os dados e te contam assim, não, mas os dados não estão batendo com a sua hipótese, mas você cozinhou os dados, você inventou esses dados. E às vezes inventam, como você diz, só 3, né? 3 de 4 e viram, não, mas são 75%. Mas são 4. Você inventou esses 4 ontem, na mesa do café. Como é que você está me dizendo isso? Então, assim, mais esforço no sentido de garantir que os dados sejam de boa qualidade, de não ser snob em relação ao trabalho difícil. Por exemplo, o Andrew Ng é um cara bom nesse negócio, né? Ele sempre fala essa história de que o difícil é colocar os dados que você tem num sistema que faça sentido, um sistema onde você entenda o que está acontecendo. Bom, acho que a gente tem 2 outras perguntas aqui. Enfim, eu e você, a gente conversa quase toda semana. Eu acho que o Fredson tinha uma pergunta aqui. Depois Fredson, o Henrique Muniz e a Guandaline. Eu vou chamar o Henrique Muniz, que ele se manifestou primeiro, depois a Guandaline e o Fredson. Obrigada. Henrique? Não estamos. Não ouvi ainda. Henrique, nós não te ouvimos. Prefere digitar a pergunta? Enquanto a gente está pensando nisso, deixa eu tentar mostrar para vocês a demo. Quer passar para o próximo? Eu vou passar para a Guandaline. Guandaline, enquanto o Henrique digita a pergunta, você pode... Olá, posso? Sim, vocês me ouvem? Sim, a gente ouve.
Sim. Beleza. Valeu, Eduardo, desculpa aí. Muito prazer, eu sou o Walter. Estou falando a Aline ali no nickname, mas conhecido como Walter aqui. Parabéns pelo trabalho, galera, achei muito interessante. E a minha dúvida é, quando você diz ali help us, né? Ajuda para construir essa base. Vocês têm um fórum, um chat, alguma comunidade em que a gente possa ingressar para estar ajudando? Ainda não temos, Ou não. é mais acadêmico? Oi? Não, tem várias coisas. Deixa eu completar aqui, Valéria, te ajudar nessa resposta. O sistema que a Valéria mencionou usa uma série de recursos, e esses recursos a gente tem, todos eles a gente mantém no GitHub. Então, a Universal Dependence Português, por exemplo, é um repositório que a gente tem lá e eu venho mantendo isso junto com a Valéria, com os outros colaboradores já há muitos anos. A própria WordNet Português também é um projeto colaborativo. O lado ferramenta tem o repositório que a Valéria comentou. Então, não existe um fórum centralizado, talvez, eu acho que é isso que a Valéria ia responder, se não existe um fórum único sobre o GKR, mas os vários recursos que essa proposta de ferramenta que a Valéria está participando mais diretamente, cada um tem os seus fóruns, por assim dizer, seus canais para colaborar. Desculpa, Valéria, eu me adiantei a te ajudar na resposta. Tem toda a razão, Alexandre. Ótima resposta que você deu. Mas o que eu estava falando é que, como eu estou mostrando em particular o GQR, né, GKR, eu estava tentando falar que esse não tem ainda uma coisa mais tipo fórum, porque, como eu disse, é a tese de doutorado da Catarina que está tentando terminar. Mas o Alexandre tem toda a razão, que mesmo nesse, como o código está no GitHub, tem sempre um lugar lá onde você pode colocar a sua pergunta ou o seu comentário, né? Abrir eu falo um issue em vez de uma issue, mas você sempre pode fazer. Mas é uma coisa assim que precisa fazer isso mais para esse sistema também, né? Mas assim, se a gente quiser fazer isso para português, a gente pode fazer direto com mais comentários, com mais discussões, né? E o nosso sistema de WordNet para o português, que eu e o Alexandre estamos fazendo já há tanto tempo, né? Tá funcionando bastante bem, a gente gosta, né? Mas ainda não chegamos aonde queremos, né, Alexandre? Ainda estamos batalhando para chegar, para ficar. Mas é importante, colocando no contexto, lembrar que as WordNets pelo mundo aí, em outras línguas, nós não estamos nem um pouco atrás a gente está melhor que a WordNet alemã, a gente está melhor que a italiana, a gente está melhor que várias outras WordNets em outros idiomas. Eu diria que nós somos, depois da Polônia, que tem um grupo forte trabalhando, talvez a gente seja o top 5 ali, em termos de WordNet ativamente sendo mantida, crescida e atualizada. Então, acho que tem um lado bom aí, não vamos jogar para baixo, não jogar a bola para cima, porque a gente também. O Google usando a gente, né? A gente tem o Google usando a gente tem ferramentas assim conhecidas usando a gente, então é uma... Sim. Bom, obrigado. Obrigado, Walter. Desculpa se eu te ofendi de alguma forma. Agora, deixa eu chamar o Fredson para fazer a pergunta dele. Fredson, pode desmutar o microfone e perguntar. Ok, vocês me escutam bem? Sim, estamos. Fantástico. Eu tenho tido uma dúvida recentemente, uma curiosidade, se existe alguma espécie de proposta, se existe alguma espécie de métrica, na verdade, que defina o fazer sentido de uma frase quando ela é transformada em grafo, usando uma aproximação apenas através de grafos. Então, não o fazer sentido de uma frase baseada em aprendizado de máquina, mas fazer sentido baseado em Wikidata ou WordNet, por exemplo. Desculpe, Fred, eu estava tentando responder ao Bento aqui. Prazer em conhecê-lo, Bento. Aí eu perdi um pouco a sua pergunta. Você vai ter que repetir de novo. Pode ser? Ok. Pode repetir mesmo, só que eu não estava prestando. Ok. A minha curiosidade é sobre se existe alguma espécie de métrica que defina o fazer sentido de uma frase, ou se aquela frase faz sentido no mundo real, digamos assim, baseado não em machine learning, não em
aprendizado de máquina, mas em grafos ou Wikidata ou WordNet, por exemplo? O problema aí é demais, cara. É porque cada pessoa que faz uma coisa do tipo cria sua própria noção do que O áudio ficou um pouquinho longe, Valéria. Oi? Voltou? Voltou? Tá indo? Fredson, o problema não é falta, é esse excesso de sistemas de semânticas diferentes. Não existe um consenso entre as pessoas que estudam essas coisas do que seja o significado correto. E aí, assim, tem várias disputas, e uma coisa boa que está acontecendo agora é que está tendo mais tentativa de estandartizar as coisas em termos de datasets, em termos de mais workshops. Mas, por muitos anos, o que acontecia era aquela história de que as pessoas construíam seus próprios sistemas e aí construíam as lógicas que diziam respeito aos seus próprios sistemas e diziam, olha, meu sistema funciona bastante bem para a minha lógica e assim, nessa coleção de coisas que eu testei, deu tudo certo. Mais ou menos, assim, e a situação é que sempre foi muito mais a respeito de... Isso durou muitos anos, né? Assim, sei lá, acredito que desde os anos 70 que as pessoas estavam fazendo essa história de pensar nas lógicas que queriam que fossem verdadeiras. Como eu estava falando um pouquinho no princípio, tinha uma tentativa de falar de dizer que, na verdade, a lógica de primeira ordem era suficiente desde que você tivesse predicados suficientes. Então, eu acho que uma das coisas que a gente ganha com esse problema do machine learning é justamente uma tentativa de ter maior standardização, de ter maior discussão de coisas genéricas, de que todo mundo consiga ficar por trás delas, stand behind, ou seja, que sejam coisas que todo mundo concorde com. E na verdade, eu tenho um problema maior porque na verdade, existe atualmente esse sistema chamado AMR, que significa Abstract Meaning Representation, que é mais ou menos feito, a maior parte, pelo Kevin Knight, que é da Universidade de ISI, no sul da Califórnia, mas que é uma coisa que é bem interessante, uma tentativa também de pensar na estrutura a estrutura de predicado e argumentos mais importante, como a coisa mais importante, mas que tem sérios problemas de conceitualização. E aí, várias pessoas que faziam parte dos sistemas mais antigos chegaram e falaram, olha, esse EMR não funciona, e não funciona por causa disso, daquilo. Tem várias, se você quiser, depois eu posso te dizer vários papers explicando quais são as coisas que estão faltando no AMR e por que ele não está funcionando. Mas, na verdade, algumas dessas tentativas estão tentando simplesmente melhorá-lo, né? Não, olha, a gente usa um pouco parecido com o nosso negócio também, de dizer que tem camadas. Uma das coisas que você pode dizer é, tá legal, eu pego as UDs, eu pego as AMRs, e agora eu vou fazer as outras partes das informações que a AMR não tem, eu vou fazer em outras camadas. Também pode ser feito. Mas, assim, o problema, em geral, Fredson, não é falta de semântica. O problema é excesso. É não saber como é que a gente faz para decidir qual. Bom, obrigado. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Opa, fala, Henrique. Oi. Boa tarde. Eu tinha uma pergunta. Primeiro sobre quando você começou a falar, você falou que quando saiu da Xerox, você sentiu que você perdeu um pouco do seu trabalho, né? Você acha que a indústria melhorou no sentido de adotar o open source nos últimos anos? Eu acho que muita gente melhorou muito em termos de
de usar open source. Eu acho que GitHub, GitLab, essas coisas fizeram uma diferença gigantesca. E que eu acho que todas essas coisas... Assim, a língua não pode ter... a gente não pode ter trademark, a gente não pode ter copyright da língua, né? A língua é de todo mundo. Todas as línguas são de todo mundo. Não são... tem uma dificuldade muito grande com essas coisas que podem ser closed source e as coisas que precisam ser open source. Na verdade, os algoritmos tinham que ser abertos, mas as ideias têm que ser abertas, mas as implementações tendem a ser fechadas, certo? E eu acho assim, que o pessoal de linguística computacional fez uma coisa muito legal em termos de puxar para frente essa ideia de fazer as coisas mais e mais abertas. Uma das coisas que eu acho que é uma maravilha da técnica, eu falo isso para todo mundo, em todas as outras comunidades que eu faço parte, é essa ideia de que a ACL conseguiu fazer essa antologia da ACL e que a maior parte das publicações aparecem lá de grátis. Todo mundo pode ler, todo mundo pode... Não tem essa coisa de dizer eu não consigo ler porque está atrás de paywall, porque está trancado. E eu acho assim, que uma parte dos caras de linguística levaram um tempo grande para perceber que isso era importante, que era muito importante terem as coisas todas abertas. Porque, na verdade, o trabalho... O Alexandre chama esses negócios de trabalho de formiguinha, porque a gente não tem uma teoria da coisa... Assim, a gente tem uma teoria básica de como as coisas funcionam, mas a gente precisa ter uma teoria das exceções todas as coisas que acontecem no pequeno. E, para isso, a gente precisa de um sistema parecido com o Wikipedia ou o Wikidata, uma coisa que seja aberta, fácil, autocontrolável, de uma certa forma. Então, assim, eu acho que o pessoal de linguística computacional está indo muito bem e que as outras pessoas deviam segui-los, assim, que as pessoas de AI deviam parar de pagar as coisas para ACM, para IEEE, essas coisas todas. Mas isso sou eu, né? Entendi. Eu tinha também outra pergunta, mas acho que acabou no meio da apresentação se respondendo, quando a senhora comentar no sentido da temperatura e pressão, né, e problema de generalização, mas você acabou abordando um pouco, falando que nem sempre a generalização realmente acontece só olhando mesmo no dataset, tem muito viés ali dentro. Ainda mais em domínio, né, quando a gente muda entre domínios. E outro ponto eu queria entender, tem esse dataset porque vocês usaram para avaliar o GKR, né, e a possibilidade de entail, né? Nos casos de ambiguidade, que a sentença tem ambiguidade e provavelmente o resultado tinha que ser unknown, teve alguma análise qualitativa nesses casos que a gente espera ser unknown, se realmente é uma tarefa mais difícil, porque o parser só está dando uma árvore sintática, né? O início. Você tem razão. A gente está testando num lugar muito fácil, né? Num lugar que as coisas são bem pequenininhas e super fáceis e que, na verdade, serve para a gente, né? Porque a parte mais lógica é muito mais forte nesse caso do que a parte onde a gente quer usar o sistema distribucional, que é a parte onde as coisas são semelhantes, mas não exatamente as mesmas. Para isso, a gente também tem outros datasets onde a gente usou o sistema. Mas, como se disse, essas coisas demoram muito, né, para fazer. E, por exemplo, esses 2 papers que foram aceitos agora no Coling mostram essas novos datasets e novas dificuldades, mostram um pouco. A gente tem essa coisa de... Porque você reparou bem que a gente está fazendo uma diferença bem grande entre
pares onde a coisa que está acontecendo é mais lógico-simbólica, e pares onde a coisa que está acontecendo, a parte maior, é distribucional. É só as coisas que serem semelhantes, morarem na mesma área do grafo, né? Então, essa separação entre as duas coisas, não existem grandes datasets com a gente mesmo também não, né? Porque as pessoas não pensaram muito nessa história anteriormente. Então, eu acho que um dos problemas que acontecem para qualquer pessoa que queira fazer essa coisa de usar tanto métodos simbólicos quanto métodos distribucionais é que você fica fica dependendo de datasets das outras pessoas. É mais difícil. A gente não tem um dataset anotado sobre essas dificuldades de ambiguidade. Tem o dataset da Ellie Pavlik, que é uma coisa que é uma pessoa que pensa nisso e que tentou mostrar, assim, acho que mostrou, na verdade, que muitas vezes não existe uma resposta única para essas, assim, tudo que eu falei para vocês foram coisas onde era mais ou menos óbvio que ou a coisa era entailment, ou era contradição, ou era neutro, né? Mas tem muitos casos onde essas coisas são difíceis de decidir, e ela tem um paper bem interessante mostrando que, na verdade, com muito mais gente, muito mais data, muito mais turcas, né? Mostrando que, na verdade, às vezes é bimodal, que você tem dois lugares onde as pessoas tem duas interpretações da sentença, então as pessoas vão decidir coisas assim. Eu andei falando de uma forma meio superficial demais que existe o que os humanos pensam, mas os humanos variam muito. Discordo. Pois é bom. A gente não quer que os humanos todos pensem da mesma forma, né? Mas, assim, ela tem um trabalho nesse sentido, e a gente ainda não testou muito nessa direção, não, mas estamos trabalhando exatamente nesse problema de quando tem ambiguidade não só de sentido de palavra ou de expressão, mas também ambiguidade geral. Aquelas coisas tradicionais, né? De que eu vi a menina do telescópio, com o telescópio, e aí você não sabe se eu olhei pelo telescópio e vi a menina, ou se eu vi a menina que carrega o telescópio, aquela que está sempre com o telescópio, não sei, a menina com o telescópio, sei lá, esse tipo de... essas chamadas ambiguidades estruturais e tal, tem vários exemplos também. Então, muito mais experimentos precisam ser feitos, com certeza. E aí, muito obrigado. Uma pergunta aqui Tem mais. O Fábio, ele queria fazer uma pergunta, aí nós já passamos um pouco do tempo. Aí, Valéria, claro, se você... não, eu tô fácil, eu tô bem aqui, eu só tô mostrando que você deve ter visto que o Bento fez uma pergunta no chat também, né? Sim. Você respondeu já, mas eu vou ler em voz alta a pergunta. Oi, Valéria, parabéns pelo trabalho de trazer para esses termos conexionistas os tempos da LFG, a semântica formal. Não ficou claro para mim a conexão que se estabelece no gráfico de contexto entre os dois modelos. Eu não entendi muito bem a pergunta, não, Bento. Você ainda está por aí, você quer perguntar ao vivo? Porque, assim, não tem mais LFG no meu trabalho, né? É só baseado nas coisas da LFG que foram importantes para fazer as UDs. As UDs são baseadas nas coisas da LFG. A semântica da gente é também baseada nas coisas que eram do parque, que são do grupo que fazia LFG, mas são bem diferentes, não são as semânticas iniciais de LFG, que são super interessantes. Assim,
Desculpe. É uma coisa que eu sempre quis pensar mais sobre as semânticas de LFG em termos de glue semantics, mas as coisas que eu estou fazendo aqui agora não tem nada a ver com glue semantics, são mais superficiais, são shallow mesmo. Você tende a fazer semântica em termos de reescritura das UDs. Então, elas são só baseadas, as ideias são as ideias que o povo teve sobre a LFG há muitos anos atrás, mas não tem... Eu não sei se o Bento está com alguma dificuldade de conexão, mas talvez eu arrisco tentar uma interpretação aqui da pergunta dele, que seria o gráfico. Perdi o Alexandre. Bom, perdemos o Alexandre. O Bento respondeu, ele entendeu e ele agradeceu muito a resposta. E, bom, eu vou chamar agora o Fábio Cordeiro para fazer a pergunta dele, que eu acredito que seja a última pessoa. Eu tinha uma pergunta, mas eu vou deixar para depois, eu mando por e-mail. Bom, Fábio, pode fazer sua pergunta, pode abrir o microfone. Boa tarde, Valéria. Muito obrigado aí pela apresentação, foi muito interessante. Eu queria só ouvir algumas palavras, uns comentários sobre como que a gente traz o NLP, ou a linguística computacional, para dentro da indústria, né? Dado que temos muitos termos técnicos, jargões específicos, datasets são muito menores, então eu queria ouvir um pouquinho. Não, você tem toda a razão. Eu tentei falar um pouquinho sobre isso, né? De que... Quer dizer, eu tentei falar um pouquinho de que a indústria não quer aceitar as coisas de machine learning diretamente, porque a gente sabe que elas não funcionam tão bem para domínios específicos como a gente tem na indústria. Então, em qualquer das áreas, não precisa nem ser indústria mesmo, mas na indústria mesmo é um lugar onde é difícil usar os métodos todos que a gente tem de machine learning foram desenvolvidos para texto de jornal. Então, para vocabulários mais genéricos. E como a gente sabe, a gente não tem vocabulário genérico somente, a gente tem que usar o vocabulário genérico, mas tem que usar os termos específicos em cima do vocabulário genérico. E aí, tem várias tentativas de fazerem as coisas, né? E assim, eu não sei você, mas eu corro atrás o tempo todo das coisas que estão acontecendo. Eu sigo várias pessoas que eu acho que são muito competentes na parte de domínios específicos, mas é difícil saber tudo que está acontecendo. E a impressão que eu tenho é que, na verdade, muitas das coisas não funcionam muito bem quando a gente chega num domínio específico. Então, assim, é uma coisa parecida com o que acontece com busca, né? A gente acha que Google resolveu busca. Busca funciona tão bem, a gente descobre coisas que a gente nunca soube que existiam por uma simples pesquisa naquele quadradinho do Google. Mas a busca Google, quando você compra para a sua organização, não funciona, né? Não funciona porque não tem os sinais que você precisa, não tem a redundância toda que você precisa, que a internet tem. Então, é parecido com isso. A machine learning de texto funciona super bem, big time, em big scale, mas não funciona muito bem quando o seu sistema, digamos que você queira fazer, no meu caso, por exemplo, eu queria fazer uma coisa de ler os abstratos de teoria de categorias e descobrir uma ontologia de termos de categorias a partir dos abstratos que são abertos, né? Isso devia ser fácil, porque afinal tem muito dado e a gente e tem uma coisa, tem Wikipedia e tem várias outras coisas que são organizadoras dessas coisas, mas os métodos precisam de muito mais números, como o Henrique estava falando um minuto atrás, né? E aí fica difícil de fazer para um domínio específico, ou digamos, o Alexandre adora fazer coisas com óleo e gás. É difícil, você tem menos dados, você tem coisas que a gente descobre até como humanos, que a gente pensou que era de um jeito, e na verdade é completamente diferente, porque o jargão do domínio
é importante, né? Então, eu acho assim que você pode olhar isso como copo meio cheio ou copo meio vazio, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer que é muito interessante. Mas, assim, não dá pra, não, a gente não deve ficar pensando que as coisas estão resolvidas contra algumas pessoas na internet gostam de falar, né? De que a gente está próximo de singularidade, essas coisas. Isso é besteira. Funciona, Fábio? Você não concorda? Concorda? Não, foi bom ouvir, porque eu trabalho até um pouco, o Alexandre conhece lá, a gente trabalha com NLP para Petrobras e a gente tem que ir lá desde o começo, fazer os nossos datasets, anotar dados e nadar, correr todo esse caminho. Então. Não, é difícil, tem toda razão. Vai dar um trabalho danado e é o teu negócio. Eu digo que se pudesse ser tudo aberto, facilitava muito, porque aí você conseguiria pegar de outros lugares e tal. Mas na indústria, ser aberto é muito difícil, né? Esse é um dos caminhos que a gente vê bastante com o pessoal da biomédica, né? Que tem muito material disponível e aí atrai muita gente para trabalhar porque tem material disponível. A gente acha que esse é um caminho, de repente, para a indústria juntar e disponibilizar esse material básico. Né? Exato. E as grandes ontologias, né? O pessoal do biomédico tem GO, e ontologia de remédio, ontologia de doença, ontologia de higiene, tem muita coisa que eles conseguiram fazer serem abertas. Isso ajuda um tanto. Mas, por outro lado, também tem os grandes companhias que ficam querendo preservar seus direitos e aí fica às vezes essas coisas ficam bem difíceis, não é? Esse é um problema complicado para todo mundo na indústria. Para a indústria tem sempre uns pedaços que precisam ser abertos, mas tem sempre uns pedaços que precisam ser fechados, né? Que precisam ser a maneira como as pessoas fazem dinheiro. Então, sempre uma coisa complicada. Olha lá, o Bento voltou com outra pergunta aqui de novo. Eduardo, podemos continuar com essa história? Porque ele diz assim, minha dúvida foi decodificar o gráfico 5 que visa estabelecer a conexão entre representações estruturais e representações vetoriais da machine learning. Não tem... o que eu estou dizendo é que tem várias maneiras diferentes de você conectar as representações estruturais com as representações vetoriais. A gente mostrou nesse projeto, nesse paper de 2019, uma maneira, que foi que eu chamei de um truque, de simplesmente não fazer a representação completa, não fazer a representação completa do significado de cada sentença, mas simplesmente acumular as veridicalidades e averidicalidades de acordo com contextos e conceitos. Isso é uma das possibilidades de relatar os dois. Nesse paper que vai aparecer agora no Colin daqui a pouquinho, uma coisa diferente é usada. A gente usa um classificador inicial que separa os pares entre coisas que devem ser transformadas em machine learning e coisas que devem ser feitas com simbólico estrutural. Essas duas coisas são bastante diferentes como maneiras de colocar no mesmo saco as representações estruturais e as representações lógicas. A gente tem outras maneiras que a gente não fez ainda, mas que estão discutidas nesse paper de 2019. Mas, então, eu não estou propondo uma maneira única. O que eu estou propondo, assim, eu acho até que a Catarina, se estivesse fazendo a palestra, estaria propondo a maneira como ela escolheu, que é a que está no paper e é a que prova essa coisa que mostra que de 53,2% você chega a 99,5%. O que eu estou propondo é que a gente pense em maneiras diferentes de colocar essas coisas
no mesmo saco e pense nelas como maneiras que dependem do contexto, não pensando agora em contexto como eu descrevi, mas em contexto no sentido normal da palavra de contexto que a gente tem. Então, por exemplo, os problemas do Fábio são muito diferentes do que o problema que eu acabei de descrever de coisas de lógica, de categorias matemáticas. A gente tem situações diferentes, então a gente precisa de pensar em maneiras diferentes de usar as possibilidades de machine learning e as nossas possibilidades lógico-simbólicas. Eu acho que essa é a minha mensagem principal. Se é que tem uma mensagem principal, é essa. A gente tem várias ferramentas possíveis e a gente precisa saber quando que a gente quer usar qual. Ficar simplesmente focado num sistema ou no outro não me parece uma maneira razoável de continuar esse tipo de trabalho. Valéria, obrigado. Eu não ia fazer pergunta, achei que estava tarde. A gente já passou tanto tempo que eu vou fazer sim. Porque tem tudo a ver com o que você falou. Bom, eu sou engenheiro de computação na PUC, depois eu fui para a área de estatística e mais matemática e estatística. Então, inclusive a parte de entender como é que funciona e tal. Mas deixa eu minha pergunta, que ela tem a ver com uma percepção que eu tenho tanto da área de NLP, da parte de machine learning, quanto da parte lógica, né, que bizarramente são duas comunidades ao invés de uma só. A impressão que eu tenho é o seguinte, primeiro eu falo do pessoal de machine learning, é aquela, eu não sei se você querer acreditar que machine learning vai resolver tudo, que os dados têm tudo, mas o fato é que a maioria das pessoas que faz machine learning não sabe o que está fazendo, está aplicando o modelo, apertando enter, vendo o resultado e achando que descobriu o mundo, e não é, né? Muita coisa que o pessoal faz hoje de redes neurais era feito nos anos 80 e foi refeito nos anos 90, foi refeito nos anos 0. Então as pessoas estão redescobrindo muito. Isso aí é um problema sério de divulgação científica, as pessoas talvez não entendam como fazer, mas é um problema de autoenganação. Elas não querem olhar para trás para o que foi feito em outra área e tentar crescer. E eu vejo da parte de lógica, é aquela crença de se eu não faço com a lógica, eu não posso confiar no que é machine learning, porque isso eu não sei o que está saindo. Mas a impressão que eu tenho é, se você faz machine learning, você não pode jogar fora informação, e a parte lógica te dá a informação. Né? Mesmo que você não goste, mesmo que seja uma coisa imprecisa, mesmo que coisa incompleta, né? Que seja uma coisa ainda um pouquinho restrita, você não tem como jogar fora essa informação na hora de tentar construir um modelo preditivo. E o que você fez foi o outro lado completo, né? Eu tenho a parte lógica, mas eu tenho pedaços que eu não consigo entender o que está acontecendo. Se eu encaixar esse maquinário probabilístico, eu tenho aqui uma ferramenta. Você acha que essa separação que eu acho que existe, pelo menos é o que eu observo, ela está caindo ou ainda é muito forte? É uma pergunta muito difícil essa, né, Eduardo? Porque eu posso responder também. Não, isso. Eu achei que metade abriu o microfone, tá? Achei que mais 10 pessoas aí abriu o microfone e começar a falar. Então deixa a Valéria responder. O que eu ia dizer é que eu acho que eu concordo com o seu diagnóstico da situação. Eu acho que é verdade que isso acontece, que as pessoas simplesmente apertam botões e pensam que estão resolvendo problemas, quando, na verdade, empiricismo requer pensar sobre o que é que você está tentando medir, como você quer medir, o que, como, de que forma e quais são os problemas. Eu acho que assim, tem problemas super interessantes em machine learning que as pessoas não estão pensando muito, né? Que eu acho que eu gostaria muito de saber, por exemplo, como é que a gente olha para um dataset e descobre se ele tem, assim, de reconhecer tanques e carros normais. E aí teve aquela famosa situação onde foi descoberto que o machine learning era muito melhor do que os humanos, mas porque tinham uma coisa no cantinho que era o símbolo DoD,
que ninguém tinha, do Departamento de Defesa, que as pessoas humanas não percebiam, mas que a machine learning tinha descoberto que todos os tanques tinham aquele símbolozinho. Então, era isso que o sistema tinha aprendido, em vez de aprender que tanque tem, sei lá, é mais pesado, whatever. Então, a gente descobriu várias vezes, para vários datasets, esse tipo de problema, alguns não tão óbvios, que nem esse, né? Esse aí foi meio demais para as pessoas. Esse foi meio demais. Alguns exemplos. Ontem no Twitter tinha uma moça preta tentando fazer uma prova de doutorado, para entrar para o doutorado, e ela não conseguia fazer a prova porque os sistemas de reconhecimento de faces não funcionam para gente preta. Assim, coisas impressionantes, né? Tem exemplos assim, de coisas loucas que significam exatamente o que você está falando. Estatística é muito importante. A gente precisa saber quais são as limitações, onde é que as coisas vão errar, podem ser erradas e tal. Agora, se está tendo uma aproximação entre as comunidades ou não, eu pessoalmente acho que está tendo, sim, mas eu não sei se é porque eu estou num lugar onde as pessoas estão tentando fazer isso. Então, por exemplo, um dos meus mais novos colaboradores fez um doutorado em Stanford em estatística, no departamento de estatística, mas querendo usar teoria de categorias para entender estatística. E foi isso que ele escreveu a tese dele. O nome dele é Evan Patterson, e o sistema dele também está no GitHub, todo mundo pode olhar e fazer e tal, e ver o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, que tipo de estatística é a dele, que eu também não entendo nada muito de estatística, então é um problema. Mas então, eu estou vendo um certo reaproximação, mas eu não sei se é porque, se é a minha coisa pessoal, não. Eu não tenho a menor noção do que acontece em geral. Pode ir, Alexandre, o que você diz? Não, eu acho que eu estava na mesma linha. Tem todo um hype agora em termos de... a palavra é neurosymbolic, né? Então, acho que a indústria está redescobrindo isso e entendendo que eu não posso precisar de tantos dados assim para os problemas, então falta alguma outra fonte de informação que não vem só pelos dados. E explainability também deveria sair disso, né? Então, acho que a indústria como um todo está extremamente quente essa combinação aí eu acho que o que se via anos atrás, essa competição entre as abordagens, isso ficou para o passado, ou talvez ainda tenha um pessoal mais novo que tem essa coisa meio religiosa, mas as pessoas mais sérias na área estão bastante convictas da combinação de métodos. E, por outro lado, estatística, né? Os métodos quantitativos, isso sempre existiu, né? Desde a década de 70, 80, até quando você falava em LFG e gramáticas, também existiam os modelos de rank de parser, certo? Então, não é nenhuma novidade. É até engraçado que o pessoal mais novo, quando fala dessas coisas, o pessoal da antiga fala assim, mas qual é a novidade? A gente sempre soube que tem um componente que tem que vir de dado, né? Então, tem um pouco disso, de desmistificar essa potencial disputa aí que não era. É exatamente isso que você está falando. O Bento também escreveu, ele disse que o áudio dele não está muito bem, mas ele escreveu os resultados de ML retroalimentam as informações linguísticas que, por sua vez, retroalimentam os modelos. É exatamente isso. E no caso do LFG, a gente tinha toda a parte de ranking dos parsings usando machine learning, mas agora a gente quer usar machine learning em outros lugares também, né? Exatamente. Em todos os lugares que for possíveis, e para depois decidir se são necessários ou não, onde são necessários. Beleza. Legal. Muito obrigado. E bom, já que está passando muito tempo, eu acho que um seminário bom é quando o pessoal estende no papo. Todo mundo gostou. E assim... eu achei ótimo o seminário. Como eu falei, eu tinha algumas dúvidas pontuais você foi corrigindo quase todas. Explicando quase todas, né? Então eu não precisei perguntar nada, mas faltar alguma foi coisa ótimo. na mensagem, a gente escreve, tá. né?
não adianta, muita coisa você não vê em seminário, né? Tem que ver paper para poder entender em detalhe. Mas eu gostei muito. Eu nunca tinha pensado nessa integração da maneira que você colocou, né? Eu vejo muito, até por viés meu, a ideia de tentar regularizar um problema de machine learning na direção da parte que você entende, né? Isso aí é regularização estruturada, que a gente chama. E você tem uma visão completamente diferente. Muito obrigado. Eu adorei o seminário. Eu tenho certeza que todo mundo... Olha, é a primeira vez que a gente fica até 6 horas e mais de metade das pessoas ficam aqui ainda para continuar no papo. Legal. Muito obrigada a vocês. Valeu mesmo. Foi super divertido. Oi, Suene. Bom te ver por aí também. Obrigada pela mensagem. A gente conversa depois, né? Isso aí. Obrigado. Boa sorte para todos nós. Tchau, tchau. Boa sorte, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Alexandre, por convidar a Valéria. Obrigado, Valéria, por aceitar o convite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Abraço. Abraço.